Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Eu sou a professora Gisele Souza, na disciplina de Educação Física. Qual que é o objetivo da aula? Compreender os contextos históricos e culturais dos jogos de tabuleiro. E o que nós sabemos sobre isso? Então, os jogos de tabuleiros estão presentes no cotidiano desde das pessoas há muito tempo. Então, olha lá, a gente desde os tempos dos faraós, né? As pessoas já jogavam. Então, você sabe o que são jogos de tabuleiro? Então, você já jogou algum jogo de tabuleiro? Sabe como ele surgiu? O que você sabe sobre os jogos de tabuleiro? Vamos responder aqui nos próximos vídeos. O que são jogos de tabuleiro? Os jogos de tabuleiro são atividades realizadas geralmente em locais fechados, podendo ter base de pura estratégia, sorte, uma mistura dos dois, onde se busca realizar determinados objetivos de acordo com o jogo. Então, vocês já ouviram falar que eu dei aquela jogada de sorte, a pessoa fez aquela jogada de sorte e acabou acertando, né? Então, aqui nós temos também uma imagem aqui ao lado dos samurais jogando ali um jogo ali de tabuleiro. Então, o que o jogo proporciona, o jogo de tabuleiro? Socialização e convivência, e ele contribui para o desenvolvimento cognitivo. Então, vamos para o exercício número 1. Faça uma lista de jogos de tabuleiros que você conhece. Escolha um jogo que você listou e escreva suas regras e o modo de jogar. Então, você vai fazer uma lista de todos os jogos que você conhece. Então, poxa, né, conheço tal jogo. E depois, você vai escrever como é que joga esse jogo. Quais as regras do jogo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa lista.
voltamos, pessoal. Então, já fez uma lista de jogos? Quais são os jogos que você conhece? Eu vou fazer uma lista aqui pequena, ó. Dama, xadrez, banco imobiliário, War. Qual mais jogo nós conhecemos aí? Vamos lá. Jogo da vida, né? Então, escolha um jogo que você listou. Vou escolher aqui o jogo de damas, né? O jogo de damas é um tabuleiro, muito parecido com o de jogo de xadrez. São 12 peças e o objetivo desse jogo é capturar as peças. Ganha a pessoa que capturar mais peças adversárias, ou todas as peças adversárias. Quando você consegue atravessar o território do adversário, você fica mais dama. Dama o que é? Uma pecinha em cima da outra. E essa dama ela pode percorrer em diagonal, vertical, todo o tabuleiro. Então a dama ela é como se fosse um coringa no jogo de damas, né? Então esse é o jogo escolhido, mas a lista de jogos de tabuleiro ela é muito grande, né? Tem vários jogos de tabuleiro que você pode até fazer. Tem um joguinho de tabuleiro que as pessoas gostam muito também, que é o jogo que é o jogo ali que é o X e a bolinha, né? Que faz ali aquele jogo lá. Então é um jogo muito legal também de se fazer. Então vamos continuando falando aqui sobre os jogos, né? Quais são as origens dos jogos de tabuleiro? Então, os jogos de tabuleiro são tão antigos que há registro dos jogos há cerca de 5.000 anos, em civilizações como Egito e Mesopotâmia. Então, dizem que foi registrado lá, né, vestígios de um jogo lá no Egito e Mesopotâmia, quando eles estavam em escavações, né? Esse aqui é o jogo Senet. Senet é o jogo favorito dos faraós do Egito Antigo. Então, o jogo Senet, ele realmente tem bastante registros desses jogos aqui, lá no tempo do Egito Antigo. Sua origem parece estar ligada às primeiras cidades de que se tem notícia, há alguns milhares de anos, nas regiões antigas do Egito e Mesopotâmia. Foram encontradas escavações arqueológicas e objetos e desenhos que parecem ou fazer referência a jogos de tabuleiro. Então, eles fizeram uma escavação, né, lá na Mesopotâmia, lá no Egito, e eles encontraram aqui é da Roma, né? Mas eles encontraram uma peça muito parecida com essa, com registros e com desenhos que parecem muito, muito com o jogo de tabuleiro. Então, esses registros de 5.000 anos atrás, né, fazem a gente saber que existiu os jogos de tabuleiro naquela época. Então, quais são os jogos de tabuleiros que a gente conhece, os mais conhecidos aí, que a gente já tinha feito uma lista lá, agora eu vou fazer aqui, ó. Então, tem a dama, que eu conversei com vocês, né, que o objetivo dela é capturar todas as peças do jogo, vence quem capturar todas as peças do jogo. O xadrez, que é um jogo de estratégia, aqui nós temos o xadrez, ó, ele é um jogo de estratégia, e também, o objetivo do jogo do xadrez é capturar o rei, né? Então, você pode jogar com todas as peças do jogo, mas se o rei for capturado, acabou o jogo. O gamão, que são um jogo de dados, né? Então, ele ali joga de dados, tem que ter uma combinação de dados para jogar o gamão. A trilha, que é um jogo de pecinhas, assim, que o objetivo da trilha é fazer a trilha, né, do jogo. O ludo que é um jogo de tabuleiro, assim, né, que são 4 pecinhas, e o objetivo é percorrer essas 4 pecinhas e elas entrarem em casa é um lugar, né, onde elas ficam ali. Jogo de dados, vários jogos de dados, né, jogo de combinação de dados. Então, os jogos de dados tem muitos. War é um jogo de território, né, é um jogo de território que tem que conquistar o território. É um jogo bem legal, um jogo de estratégia, né. O banco imobiliário, que é um jogo de imóveis, né, que o legal de você do banco imobiliário é você comprar o máximo de imóveis que você puder dentro daquele jogo, né? Então é um jogo que envolve dinheiro, que envolve você tem que pensar para começar a construir suas casas, né? Os jogos de percurso, que tem vários jogos de percurso ali, que a gente conhece, aqueles que volte uma casa, vá à frente, retorne, né? Perdeu a vez. O dominó, que é esse jogo aqui que está nessa figura aqui, que a ideia é que fique sem nenhuma peça na mão, né? Uma combinação de números que não fique nenhuma peça na mão. A batalha naval, também um jogo de muito raciocínio, né? Detetive, que é um jogo mais de cartas, né? Que você tem que tentar adivinhar quem é o detetive. Imagem e ação, que é um jogo mais de mímica. Então vamos para o exercício número 2.
Vamos construir um jogo de tabuleiro. Tá? Qual material que você vai precisar? Uma caneta, uma folha branca e uma régua. Desenhe um tabuleiro parecido ou igual ao da imagem seguinte. Então, vamos desenhar um tabuleiro muito parecido com a da imagem seguinte. Convide um colega para jogar com você. Então, vocês vão montar um tabuleiro muito parecido com esse aqui, ó. O que eles vão fazer? Vão fazer lá onde vai iniciar o tabuleiro e onde vai finalizar. Dentro dessas casinhas aqui, você vai colocar algum desafio. Então, por exemplo, no número 2, volte uma casa. Aí eu vou ter que voltar uma casa. No número 5, vá 2 quadras para frente. 2 quadras para frente. No número 20, perca a sua vez. Para esse jogo aqui, além daquele material, você vai precisar de um dado, porque você vai jogar, aí o dado vai colocar o número de dados, você vai correr. 1, 2, 3, 4, 5. Então, acertou o número 5. O número 5 é assim, volte uma casa. Você vai voltar para a casa 4, é o próximo jogador. Esse jogo você não pode jogar sozinho, por isso precisa convidar um amigo para jogar com você esse jogo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês completar aqui, né? Fazerem o jogo de percurso, né, para vocês e depois voltamos.
Voltamos, então, alunos da primeira série. Como é que foi construir esse jogo de percurso? Né? Então, qual é a nossa sugestão para essa construção do jogo de percurso? Bom, o início, né? Ser aqui, que é o start, quer dizer, início. Você colocar um desafio tranquilo, né? Volte uma casa, perca a vez. Então, um desafio de perder aqui no começo, né? Para a pessoa já ir assim, ficando esperta. Aí, lá, contando mais uns 6, 7 casinhas, você coloca aqui, ó. Aqui nesse tabuleiro tem umas certas marcações, aqui, ó, 3, 11, 15, né? Então, no 11, por exemplo, você coloca lá, jogue mais uma vez. Então, vai ficar animada a pessoa que cair no 11. Ela vai jogar mais uma vez, então. Então, você pode colocar lá, jogue mais uma vez. Aí, você olha o teu percurso lá. Eu resolvi colocar... Aí você pode colocar também algumas chargezinhas, algumas piadinhas assim, né? Você dormiu no ponto, perca a sua vez. Então você perde a vez lá. Aqui, ó. Opa, carro acelerado demais, né? Ou peão acelerado demais, né? Ganhe 2 casas. Aí você coloca 1, 2 casas, né? E vai completando o percurso, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer um jogo desse, o seu colega vai fazer um outro jogo. Não precisa ser igual aqui o da prof, né? Ele pode ser reto, ele pode ser um quadrado. O importante é que ele tenha começo, final e que ele tenha nos meios, assim, que ele seja feito em retângulos, assim, né? Que ele seja feito alguma fala aqui, né? Então, quando chegar no final aqui, é legal você colocar assim, ó, perca a sua vez, ou assim, uma coisa que gere assim um clima de tensão, assim, de repente a pessoa cai no 39, ou a pessoa tá aqui no 36 e fica, não quero cair no 39. Cai no 39, lá, perca a sua vez, ou volte 10 quadras, imagina a pessoa já tá aqui, ou tá 10 quadras, lá no 29, né? Então, acaba sendo um jogo, além de um jogo de sorte, né? É um jogo de raciocínio, porque você tem que fazer a conta, voltar, né? Você pode colocar assim, ó, volte ao número 17, imagine, você está aqui no 37, tem que voltar no 17. E assim vai o jogo de percurso, colocando os seus desafios. E você pega o seu e do seu colega e cada um joga uma vez de vocês. Pode jogar até mais pessoas, pode jogar de 4, de 5, né? Então, pode jogar muito mais os colegas, pode dar muito mais colega do que só uma dupla, né? Então, a gente vai ver o que nós estudamos hoje, tá? Então, primeiro, o que são jogos de tabuleiros? Os jogos de tabuleiros, eles nasceram, a gente acha, né, lá na Mesopotâmia, na Grécia, porque há registros de que tiveram jogos de tabuleiros lá. Então, os faraós já jogavam jogos de tabuleiros no momento de lazer deles. Então, eles tinham aquele lazer, eles jogavam aqueles joguinhos de tabuleiro, há registros de pessoas que fizeram escavações. Então, é legal que eles acham que é 5.000 anos antes de Cristo os jogos de tabuleiros foi encontrado, o primeiro jogo de tabuleiros. Então, as suas origens, a gente viu que suas origens são da Grécia e da Mesopotâmia, né? Essas origens de jogos de tabuleiros ali, e que originou esses jogos, né? E depois veio alguns exemplos, a gente viu vários exemplos de jogos. Então, a gente citou ali o jogo de War, o jogo de damas, o jogo de xadrez, o jogo de... Eu falei para vocês sobre o jogo da vida também, que é um jogo que é bem legal que a gente joga, né? Que é um tabuleiro, assim, que a gente pode... Tem alguns desafios também. A gente falou muito sobre o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é aquele jogo que você tem que... Eles têm que pensar a sua estratégia. Além dele ser um jogo de estratégia, ele é um jogo que ele pode ser também trabalha muito com o cognitivo, né? Porque você tem que trabalhar o raciocínio lógico, porque é um jogo que você tem que jogar com o seu oponente, mas pensando qual é a próxima jogada dele, né? Então você joga pensando qual é a próxima jogada do seu jogador no xadrez. A gente vivenciou na prática, a gente fez vivenciamos aqui um tabuleiro, né? Mostrei para vocês como é que faz.
um tabuleiro ali, como é que pode ser construído um tabuleiro de uma corrida de percurso para que a gente possa brincar entre 2, 3 colegas, né? Então aqui está um pouquinho das nossas referências sobre os jogos, né? O que nós estudamos, qual foi a referência, onde pode ser encontrado essas referências dos nossos slides. E nós falamos sobre jogos de tabuleiros, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.